Mas infelizmente, mano, eu tive que trazer conteúdo à noite, tá ligado, tropa? Porque aconteceram alguns imprevistos aí. Não deu pra me gravar de manhã, beleza? E como não deu pra me gravar de manhã, eu tive que trazer conteúdo à noite mesmo. É trazer conteúdo à noite ou não trazer conteúdo pro canal, tá ligado, tropa? Em relação a não trazer conteúdo pro canal, o cara tonto ali, qual que eu passei por cima? Em relação a trazer conteúdo à noite ou não trazer conteúdo pro canal, eu prefiro trazer conteúdo à noite, tá ligado, tropinha? E a segunda desculpa que eu quero pedir pra vocês aí é o seguinte. Ó, os carinha, tá gravando. A segunda desculpa que eu quero pedir pra vocês aí, tropa, é o seguinte. Nossa senhora, mano, tô até esquecendo que eu tenho que falar, tropinha. É frio demais, mano. Então, tropinha, a segunda desculpa que eu quero pedir pra vocês aí é a seguinte. Desculpa aí, tropa, por não ter postado o vídeo na segunda-feira, beleza? Ah, por que você não postou o vídeo segunda? Tropa, eu não postei vídeo segunda-feira pelo simples fato, mano, que tá muita correria, tá ligado? Pra quem tá acompanhando aí no canal, semana passada eu postei conteúdo, né? Vídeo no caso, segunda, quarta e sexta, tá ligado, tropa? Ou seja, postei 3 vídeos em uma semana, mano. Tipo, foi uma coisa muito corrida pra mim, porque é aquele tipo de coisa, mano, que eu não tô acostumado a fazer, tá ligado, tropinha? Pra quem acompanha, pra quem sabe no canal, eu não estou acostumado, mano, a trazer conteúdo assim, muito conteúdo em uma só semana. Pra quem sabe, o máximo que eu já postei foi um vídeo segunda e sexta, beleza? Aí, tipo, eu já vim do nada, pá, 3 vídeos, tá ligado, tropa? Segunda, quarta e sexta, motovlog, beleza? Ah, Cris, mas motovlog é fácil de gravar. Sim, tropa, motovlog é um conteúdo fácil de gravar. Só que é um conteúdo, mano, que querendo ou não, se eu tiver atrasado, vai me atrasar, tá ligado, tropinha? Se eu tiver atrasado, mano, vai dar ruim, tá ligado? Ah, Cris, então só porque vai dar ruim, você não vai trazer conteúdo. Não é isso, tropinha, tá ligado? Na medida do possível aí, mano, eu tento trazer conteúdo sim, fraga. Mas eu creio que vai dar certinho aí, beleza? A partir de hoje, que hoje é quarta, esse vídeo vai estar saindo à noite pra vocês aí, beleza? Porque eu acho que à noite, tropinha, é um conteúdo assim que vai sim chegar em vocês, tá ligado? Porque eu já notei, mano, quando eu posto conteúdo muito cedo, família, é poucas pessoas que veem o conteúdo, tá ligado? Então, já que é poucas pessoas que veem, mano, não compensa postar cedo, tá ligado? Mas desde já novamente que eu quero pedir desculpas pra vocês, beleza? Por eu estar postando vídeo à noite. Não quero que esse vídeo fique com uma qualidade ruim, mas se ele ficar, desde já peço desculpas pra vocês, beleza, tropinha? E desculpa aí por estar postando conteúdo de má qualidade, querendo ou não, conteúdo à noite é um conteúdo sim de má qualidade, tá ligado, tropa? Mas é isso. Parte de manhã eu já vou começar a gravar vídeo antes, beleza? Por exemplo, se eu posto um vídeo na quarta, como eu vou postar esse hoje, eu vou gravar o vídeo na terça, tá ligado? Porque na segunda eu também posto vídeo, então não dá pra gravar, beleza? Mas eu vou fazer um complô aí pra ficar uma coisa bacana, pra não ficar ruim pra mim, nem pra vocês, beleza? Também quero pedir desculpa pra vocês se o conteúdo do canal está ficando muito enjoativo, beleza, tropinha? Desde já eu já peço desculpas pra vocês. A minha intenção nunca foi essa, beleza? Deixar o conteúdo repetitivo, tá ligado? Mas de vez em quando acontece. E lembrando, tropinha, nesse vídeo de sexta que vai sair após esse que eu tô postando hoje, eu não sei se vai ser motovlog ou se vai ser um vlog, tá ligado? Vlog, daily vlog, eu não sei o que vai ser, tá ligado, mano? Você tá ligado que eu tô atrás de um carro de funerária, tropa? Que brisa mó ruim, mano. Cor tá estranho. Cê é louco. Deus me perdoe. Ó, Deus me livre. Tá ligado, tropinha? Galera, desde já
Você que tá vendo aí até nesse minuto de vídeo, se ainda não deixou seu like, já deixa seu likezão pesado aí, beleza? Isso ajuda muito o canal. Comenta aí, beleza? O que você tá achando. Lembrando, tropinha, se você comentar no vídeo e falar, pedir pra me deixar dar um salve no próximo vídeo, eu vou dar salve no próximo vídeo, beleza, tropinha? Pode ter certeza que se você falar, Cris, manda um salve aí, cachorro louco, eu vou dar um salve pra vocês, beleza, tropinha? Com toda certeza do mundo. Ah, Cris, ela vai viajar? Não, tropinha, é porque, mano, o local mais iluminado da minha city é aqui, tá ligado? Por incrível que pareça, mano, é aqui o local mais iluminado da minha city. Estrada, mano, sabe? Mandar aquela setinha aqui. Mano, eu tô precisando seriamente, tropa, de trocar meus 2 pneus, beleza? O traseiro é mais precisão ainda, tropinha. Tá ligado? Porque pneu traseiro, mano, é foda. Dianteira, pneu careca, dianteira é ruim também. Só que o meu pneu não tá careca, tá ligado, tropa? O dianteiro não tá tão ruim. Tá ruim, mas não tá tanto, tá ligado? E ô, tropinha, eu ia pegar essa rua com vocês, mano, não sei se eu pego. Vamos de boinha? Lembrando, agora esse vídeo vai ficar escurão, tá ligado? Só vai ficar com a claridade do meu farol, tá ligado? Nós vai pegar um localzão aqui fechadão agora, escurão. Apesar que a lua tá grande, ó a água, tropa. Cê é louco, mano, aqui dá um aguadão. Nós vai de boinha, tropa, eu tô com a mão no bolso, pilotando só com uma mão, ó. Foda é vir um bicho aqui do nada agora, mano. Aí é tchau. Aí é chão. Tá ligado, família? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Na paz do Senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certinho. Se liga, tropinha, no breu, hein, mano. Pra quem fala aí que farol de CGzinho é ruim, mano. Ruim o que, tropa? Só o vocês, mano. Ó a lua, tropa. A lua tá muito insana, mano. Ah, Cris, onde é que você tá indo, cachorro? Eu tô indo, mano, no aeroporto de Oliveira, beleza, tropa? Ah, o Cris virou caçador de lenda agora. Ainda não, tropinha, queria, mano. Lembrando, se você tá vendo esse minuto de vídeo aqui, quer que eu vou em lendas, galera, já deixa aqui seu like, mano. Eu vou juntar uma tropinha aí. Nós vai começar a ir em lendas, tá ligado? À noite, mano, esse local que eu vou desligar o farol. Mano, olha que local top. Se liga, tropinha, que lugar bonito da porra, mano. Aqui é muito lindo, família. Olha a lua, mano. Mano, aqui é bonito demais, família. Cê é louco, mano. Olha, olha que benção, mano. Olha que paz, tá ligado? Lembrando, tô quase chegando no aeroporto, hein, tropa. Ah, Cris, que tá tudo apagado, mano. Porque é lindo demais, família. Aqui é lindo demais, mano. E olha a lua, tropa. Olha esse local, família. Vou até levantar a viseira. Quantas horas que é, Cris? Quantas horas? Mano, tá tarde já, família. Quer ver? Eu pego o telefone pra vocês verem, mano. Que hora que é agora? Eu desliguei tudo, mano. Eu sou louco. Olha essa lua, família, mano. Que é lindo demais, velho. Uma pessoa que veio aqui comigo uma vez, mano. Isso é louco. Olha lá, tropa, 6h56, mano, vai dar 7 horas da noite. E eu vou tirar a foto de capa aqui, tropa. Vamos ver o que vai dar, mano. Será que fica boa, hein? Desligar a moto? Bora desligar a moto, ver o que dá. É bonito, família, que é bonito, viu, mano? Você é louco, vim de noite assim, mano. É lindo demais. Tinha uma pessoa aí, mano, que tava comigo uma época aí, velho. Que tudo que eu mais queria era trazer ela aqui, família. Sem mentira nenhuma. Entrei no zap aqui, vocês já viram muita coisa. Muitas coisas, família. Bora tirar a fotinha de capa, será que vai dar boa? Ô, louco, escuro demais. Bora meter um flashzão. Ficou boa não, família.
É, famíliazinha, eu queria muito, mano, que essa foto ficasse boa, mas não vai ficar. Vamos pôr no modo noturno. Eu sei, eu tenho certeza que nessa câmera que vocês não estão vendo a perfeição que eu estou vendo aqui, tá ligado? Que simplesmente ou uma câmera muito boa, profissional, ou a olho nu, que a gente consegue ver essa beleza da natureza aqui, tá ligado, tropa? Mas enfim, mano, se você é de Oliveira em região aí, tá ligado? Se tiver oportunidade, mano, vem aqui no aeroporto de Oliveira à noite, mano, tá ligado? Que é muito lindo, tropa. É, principalmente em noite de lua cheia, mano. Olha que perfeição, tropa. Isso é louco. Ligar o farol aqui, né? Senão acontece acidente, família. Tá ligado? E bora ali, mano. Ó o rastro aqui, ó. Bora ali, tropa. Bora no aeroporto. Pra gente ver como é que tá. Eu vou de boinha porque a viseira tá levantada. Se liga, tropa. Aqui já é o aeroporto, ó. Bacana também aqui, família. Desligar tudo pra nós ver, ó. Família. Vou baixar a viseira. O áudio vai ficar ruim, tá ligado? Ó, você que mora naquela casa ali, hein? Dá um salvinho pra nós ver aí, ó. Tá ligado, família? Viu, família? O bom de ter moto, mano, é isso, família. Tá ligado? Você pega essa motinha, um monte de coruja na pista, eu quase matei. Você pega essa motinha, mano, vem dar um rolezinho, tá ligado? Se tiver acompanhado, é melhor ainda, família, tá ligado? Mas se não tiver, mano, ainda vai estar um dia, tá ligado? Vem sozinho, só simplesmente a sua companhia e a companhia de Jesus Cristo, tá ligado? Já tá mais que perfeito. Aí, tropa, aqui é o aeroporto de Oliveira, só que tá, sei lá, parece que tá fechado. Vou voltar porque senão o vigia daqui enche o saco. Ó, cê é louco, hein? Ó a nossa sombra ali, família, ó. Vou até apagar aqui, mano. Ó a sombra do pai, família, ó. Agora vai dar pra nós ver Oliveira, hein, família, ó. Ali é minha city, hein. Só pontinha, mas é minha city, ó. Daqui na Impão. Você que é de Oliveira e região aí, já dá um salvinho, cachorro. Dá um salvinho aqui nos comentários. Não fica aí só vendo o vídeo não, família. Eu quero muito, tá ligado? Ter a presença de vocês aí, saca? Mano, e não sei se eu vou postar esse vídeo aqui sem edição, com edição, o que que vai ser, tá ligado? Eu tô em pé na moto, família. Eu tô em pé na moto, ó. Aqui na Impão. Ah, mano, mas é perfeito demais, tá ligado? Ah, Cris, você tá solitário? Eu tô solitário, cachorro. Tô nada, mano. Tô com Deus. Saca? Aí, ó. Será que nós já tiramos uma fotinha de cabo? Vai, editor. O Cris era 17, papai. Se você conseguir, mano, você é foda, vai. Tira uma fotinha de cabo aí pra nós. Tá bom. Ficou perigoso demais, hein, tropinha. Agora aqui, mano, tem que descer na maciota, porque ela, ó. Lá vem um carro brotão lá embaixo. Eu não quero morrer, tá ligado? Tô muito novo, não vou revelar a minha idade. Mas quem sabe a idade do Cris aí sabe, tá ligado? Quem sabe a idade do pai sabe, ó, seus chacoteiros. Vocês não vai deixar nos comentários minha idade aí não, hein? É segredinho, pai, é segredinho. Quem me conhece sabe a idade aí, é isso mesmo. Tá ligado? Novamente, se você não for inscrito ainda aqui no canal, família, tem muita gente que não é inscrito no canal, vendo os conteúdos. Mano, se inscreve, pô. Dá uma força pra nós, tá ligado, família? Eu sei que hoje, mano, aqui é frio demais, família, que aqui tem água. Cê é louco. Família, eu sei, mano, o conteúdo hoje é um conteúdo bem mais de boa que dos outros dias. Mas deixa seu like, cachorro, tá ligado? O likezinho ajuda demais, família. O like, se inscreve no canal, tá ligado? Ah, Cris, mas você fica mendigando o like. Não é mendigar, família, tá ligado? É que se a gente não pede, mano, não lembra, na verdade, não é pedir, mano, é lembrar, tá ligado? Se a gente não lembra vocês, mano, vocês não postam, família. Ó, vocês não dá like, não se inscreve, eu vou contar de 1 até 3. Vai ser raro alguém que vai chegar até nesse minuto, mas se você, ó, chegou até nesse minuto de vídeo, não sei com quantos minutos que tá o vídeo, marca aí nos comentários o minuto de vídeo, por exemplo, 13 minutos de vídeo. Marca nos comentários 13 minutos e fala aí, salvinho, Cris, eu vi até aqui, sou inscrito fiel, tá ligado?
eu vou estar te dando um coraçãozinho, vou estar te respondendo. E se você for da minha city, eu vou te levar pro próximo motovlog, mano. Tá ligado? Promessa do Cris é dívida. Tá ligado, família? Bora subir esse morrinho aqui agora. Dá um grauzinho, Cris, é claro, papai. Ai, pai, para. Ó, não faz mesmo que essa porra aí não, família. Tá ligado? E no mais é isso mesmo, família. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. É isso daí. Cris 017, vou deixando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Fui.